Atelier Digital. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Muito bem-vindo novamente ao Projeto Mendas. Essa temporada que tá sendo um luxo, um prazer em fazer ela. Temporada esta que tem recebido pessoas muito legais aqui. Tem outros episódios no ar já. Tem episódios também das outras temporadas em áudio só, se você quiser ir lá na outra plataforma. Mas se você tá aqui, aproveita para se inscrever, ativar sininho, fazer essas coisas todas que o youtuber pede. Então eu tô pedindo. Eu não sei nem onde fica o sino. Então, assim, faça. Você deve saber, porque você é um usuário de YouTube. Mas eu quero conversar. Eu quero conversar com pessoas e promover grandes conversas para você. Exatamente, você. E hoje eu vou conversar com ela, a Fecris Vasconcelos, jornalista, doutora em comunicação. Ela que trabalha na Rádio Novelo, uma das produtoras de maior sucesso no Brasil em termos de podcast. E a Fecris vai falar, minha grande amiga, radialista também, fodona, né? A Fecris vai falar comigo sobre diversos assuntos. Quer dizer, a gente já gravou essa entrevista, evidentemente, que você vai ver agora, e a gente fala muito sobre infância, a gente fala sobre lendas da infância, lendas das vovós, das titias, de quem queria, às vezes, te aterrorizar, enfim, criando lendas como o Velho do Saco, que nada mais nada menos é o nosso homenageado de hoje, é o Velho do Saco. Vamos até tentar descobrir quem é o Velho do Saco propriamente, né? Mas fora isso, tem diversas conversas sobre comunicação, sobre, enfim, muitos aspectos da vida, tá? Além de assinar e fazer esses troços, projetomendas.com.br é um jeito de viabilizar esse projeto, sabe por quê? Ele é um podcast realizado por várias pessoas, como por exemplo Fernanda, como por exemplo Nicolas, como por exemplo Luan, como por exemplo a Papier Digital, como por exemplo a Pardal Filmes. Esses são os realizadores deste podcast, tá? Além de outros apoiadores, como a Laura Marshall, que fez o conceito do cenário, e pessoas todas que nos ouvem desde a primeira temporada, que têm contribuído, né? A forma de apoiar é entrando no projetomendas.com.br e assinando alguma das modalidades ali. Pode ser só uma doação mesmo, vai doar um cafezinho aqui da equipe, por exemplo, ou você daqui a pouco vai entrar para um grupo que tem episódios especiais e a gente conversa, a gente bate papo, a gente constrói e cria juntos. E, inclusive, você pode me xingar ali, se quiser, eu posso te banir do grupo também, né? Mas, assim, inicialmente, como eu preciso de dinheiro, pode me xingar um pouco, até um certo limite. Quando tiver já mais assinantes, aí eu vou reduzindo a tolerância para xingamentos, né? Assim, é uma questão de cotação, né? Então, vamos com a Fecris Vasconcelos neste episódio de hoje no Projeto Mendas. Roda, a vinheta não roda, né? Eu não sei se ela roda. Ela roda? Mais ou menos roda, né? Treme a vinheta. Muito bem, conforme anunciada foi ela, esta maravilha de colega, parceira, amiga, hoje já residindo em outra cidade, né? Esta doutora em comunicação e doutora também na noite porto-alegrense, paulistana, e também, que, né, que é um doutorado que ninguém reconhece, né, Fê? Que diga-se de passagem. Que problemático, né? Estamos lutando para isso. Mas bem-vinda, viu? Eu tentei que a gente gravasse esse episódio de hoje em um horário que não influenciasse as atividades noturnas. Se bem que isso aí é um folclore, né? Tu já tá hoje mais caseira, né? Já tô aposentada, né, das minhas atividades noturnas. Te aposentou, mais ou menos com que idade, assim? Me aposentei com... não sei, me aposentei na pandemia, na verdade, porque até a pandemia eu dava as minhas saidinhas ainda, De leve, mas agora eu ainda não voltei ativa completamente, né, na noite, tô querendo aí, saudades Ocidente, saudades, e aqui Porto Alegre, São Paulo, especificamente. Exato, porque aqui em São Paulo, a última vez que eu saí de balada aqui em São Paulo, bom, eu saí na minha despedida de solteira, eu fui numa balada. Teve uma despedida de solteira em São Paulo? Teve uma em São Paulo e uma em Porto Alegre. Teve uma em São Paulo. Tu é agente dupla, né? Tu tem uma vida dupla. Eu tenho muitas amigas aqui em São Paulo, então a gente fez uma aqui em São Paulo. E o Gustavo, meu marido, é de Americana, então ele fez a dele de solteiro em Americana, daí já aproveitei que eu tava aqui, daí, né, já moro aqui com as minhas amigas. E o que acontece em Americana fica em Americana, né, Fê Cris? Exatamente, o que acontece no Tóquio
que foi onde foi minha despedida de solteira aqui em São Paulo, também fica no Tóquio, onde diz que não existe amor em SP, aquela frase maravilhosa do crioulo. Tá lá no E Tóquio. existe sim, porque vocês estão morando aí, são um casal que se ama muito, dois Um jornalistas, casal que né? se ama até mesmo na cama, provoca loucuras. Provoca loucuras, né? Isso é coisa do jornalista mesmo? Gostar de sair, gostar de ser boêmio? Sim, tem bastante jornalista boêmio, né? Ou podemos estar difamando uma classe inteira aqui, se eu estiver É falando um isso. pré-requisito no vestibular, tu tem que marcar ali, boêmio, sim. Isso. Tem que Não, e é dar um engraçado, check. eu fiz faculdade de comunicação por um tempo, né? Na mesma faculdade que tu, na PUC, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E uma coisa comum, pelo menos, aos cursos de comunicação, era que, de fato, existia uma boemia, quem estudava de noite, em especial, né? Que era a galera no intervalo ir para um bar, né? Sair de uma universidade e ir para um bar no intervalo. Inclusive, diga-se de passagem, já encontrei professores lá também. Opa, denúncia. Agora que eu não sou mais professora, né, gente? Posso denunciar. Não, louca, não vou fazer isso. Já posso denunciar, né? Já denuncia as pessoas. Não, de fato, eu era meio. O que eu fazia, né, Eduardo? Quando eu era aluna, não façam isso em casa, crianças. Às vezes eu ia antes era da no aula. russo, no Sborne, como é que era o No nome? Sborne, eu era do Sborne. Hoje em dia não tem Eu mais, né? também. A galera vai toda Hoje vão numa franquia de alguma coisa. Hoje não tem mais esse Não, é troço. como é que é o nome? O Masa. O Masa O atrás da Masa. PUC, agora é o Masa. Eu era do Sborne. Eu era da época do Eu Sborne. era A da gente turma do regula. Sborne. A gente regula de época, né? Aí eu E o era que da tu turma do fazia? Sborne. O Eu que ia tu antes da fazia? aula, porque eu chegava cedo, porque eu tinha estágio na PUC de tarde, e aí tinha aquele intervalinho entre o estágio que terminava às 6 e a aula começava às 7h30. E aí aquilo 1h30. Daí tu chegava ali pra aula de Isso. semiótica, pronta. Isso. Pronta. Introdução à publicidade e propaganda, estava pronta já. E aí... Especial. Muito bom, muito bom. E ô Fê, como é que tá a tua vida em São Paulo? E tu foi trabalhar na Rádio Novelo, né? Poxa, Rádio Novelo mora no meu coração, né? Não só pelos podcasts que produz, mas pelas relações que a gente tem, né? Virtuais todas elas, que a gente se conheceu na pandemia, ainda sonho em conhecer pessoalmente a galera, mas eu queria saber se tu já conheceu pessoalmente a galera da tua nova empresa, né? A empresa que tu trabalha agora. Já, tive muita sorte, porque eu comecei a trabalhar lá em dezembro, né, início de dezembro, e aí eu tenho 2 grandes amigas, uma delas é minha chefe, a outra, a Juliana Jäger, e dá a outra certo? dá Certo super, isso? a gente se dá super bem. E a Natália Leal, que é CEO da Lupa, agência de checagem Lupa, então assim, estou bem cercada. E aí elas duas moram lá no Rio, em Ipanema, e eu fui ficar na casa delas 10 dias e conheci a Novelo. E aí, nesses 10 dias, calhou de ser a festa de fim de ano da firma. Então, eu já cheguei conhecendo as pessoas e tomando chopp ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro. Já mostrando quem tu era também, já né? mostrando quem eu sou, Que é exatamente. importante, né? E ali o pessoal disse, não, essa já pegou o espírito da coisa, Essa né? dos nossos. E aí conheci metade da equipe assim, e a outra metade metade não, assim, mas assim, 1/3 da equipe fica aqui em São Paulo, tem um escritório da Novelo aqui em São Paulo, e eu as conheci, porque a maioria é mulher, esses dias, assim, na última semana, também num happy hour da firma. Também Porque no daí happy a hour. Branca Viana veio Ir para o escritório, trabalhar, não. Isso por enquanto. Não, ainda não 2 fui happy trabalhar. hour e bater ponto zero. Por enquanto, só virtual. Só virtual, ainda conhecer as pessoas pessoalmente só para beber. Até o momento. E a Branca Viana que tu citou, né? Que ela foi pro happy hour, é a presidenta, né? É a nossa dona e proprietária. Na verdade, assim. E grande podcaster, né? E grande podcaster. É a voz do Praia dos Ossos, né? Do Crime e Castigo. É uma voz incrível. É uma voz espetacular e ela também é muito querida, muito simpática. Eu sempre lembro que a gente fez aquele evento. Para mim é um evento, né? A gente participou de uma aula tua durante a pandemia, né? Quando tu era professor da PUC, antes de ir para Novelo, dava aula de comunicação, tu tinha uma cadeira, tu e o Tércio, e aí eu não me lembro o nome da cadeira, me perdoa. Qual era o nome da cadeira? Era Projeto Experimental em Rádio.
projeto experimental em rádio. E a gente foi fazer. Chamou eu e ela, olha que discrepância. Disse, eu vou chamar um muito bom, mas a gente tem uma liga boa aqui, né? Que tipo, muito bom seria a Branca e eu seria o outro lado. Mas assim, deu uma liga muito boa e foi super divertido. E depois ali se criou um vínculo com a Novelo, que depois o Alpendre falou comigo, que é um dos diretores, imagino. É o diretor executivo, e é um dos sócios também. Então, assim, ficou super em casa, me sinto... aliás, até mais em casa do que eu deveria, porque, tipo, esse é um sentimento só meu. Daqui a pouco eu chego aí em São Paulo e bato no escritório, e aí, pessoal, gurizado, que é esse cara aí, né? Mas fica aqui só o registro do meu carinho aí pelo pessoal da Rádio Novelo e admiração nos projetos. E eu queria saber o que tu tá fazendo nos projetos, Fê. Eu faço coordenação de estratégia e inovação. Então, basicamente, eu ajudo os podcasts, né, e as pessoas que produzem os podcasts a desenvolver a audiência, a fazer estratégia de desenvolvimento de audiência, estratégia do que a gente chama de gestão de produto, que é entender quem são as pessoas interessadas naquilo, né, naquele conteúdo, como que a gente vai chegar até elas, qual é o retorno que elas dão para esse produto. Então, hoje eu sou responsável, né, junto com a Ju, óbvio, né, que é a gerente de toda a nossa equipe, mas eu cuido especificamente do Foro de Teresina, que é da revista Piauí, do 451 MHz, que é da revista 451, e também ajudo nos nossos... Muito bom, e ajudo também nos nossos projetos originais, então o Crime e Castigo, que já está no ar, né, foi o nosso último podcast original, e aí tem algumas coisas no forno, né? A gente tem um podcast da Japan House, que vai ter temporada nova, que é muito legal também, enfim, outros que eu ainda não posso falar. Eu tô olhando na minha parede aqui, tem todos eles colados, mas eu não posso falar. Já estão aí colados aí os projetos futuros, Já estão, mas aí é basicamente isso que eu faço, estudo a audiência, estudo o comportamento da audiência, tento fazer essa conexão entre conteúdo e públicos, e eu sou muito feliz, essa é uma parte que eu gosto muito, mistura assim, ciência de dados, estudo de dados com estratégia, com conteúdo, é tudo que eu gosto de fazer. Como é que tu faz tudo isso, que me parece ser bastante coisa, né? Assim, eu ouvindo, eu já achei, assim, tipo, um monte de coisa. E tu ainda consegue assistir 14 séries por semana, inteiras, que são uma coisa, tu entra numa máquina que dilata o tempo. O que acontece que tu vê tanta série, tanto filme, lê livros, né? E ainda faz essas coisas complexas aí. Eu fiz um pacto com o demônio, Edu. Isso que aconteceu. Não te contei? Fiz um pacto. Contou. E a gente combinou. Eu quero esse pacto aí também, porque tô desorganizado com o meu tempo. Me indica aí. Vou te mandar o contato dele pelo Zap. Demônio@gmail. Isso. @bol. @bol.com.br. Não, na real, eu vou responder o que o meu orientador e amigo querido Juremir Machado da Silva responde quando as pessoas perguntam como é que ele escreve 3 livros por ano, que é uma pessoa que está no outro nível, né? Muito diferente do meu, mas que eu não tenho filhos, né, Edu? Então, diferente de vocês que são pais e mães, assim, eu não tenho essa preocupação e essa ocupação. E os meus animais de estimação são gatos, então são pets autolimpantes, né, que se autoalimentam. Tem muitos benefícios, né? É um animal muito independente, né? Exatamente. Então, eu tenho bastante tempo livre. Claro, eu trabalho bastante no meu horário de trabalho. Atingir eu cheguei nesse lugar, assim, que eu acho que todo mundo tem que ter, que não devia ser um privilégio, mas eu me sinto privilegiada porque a maioria das pessoas não tem essa possibilidade, que é trabalhar só no seu horário de trabalho. Olha que incrível. Daí, quando eu não estou trabalhando, Tu já pensou trabalhar só no horário de trabalho, Fê Cris? Que loucura incrível, isso, né? Pra você, brasileiro médio, isso é possível. O coach devia ser assim, né? O coach devia ser, tipo, reduz a sua carga de trabalho. Não é, tipo, trabalho enquanto eles dormem. É tipo, cara, durma enquanto eles dormem, porque não vale a pena. Tu vai ficar acordado, vai estar as pessoas lá dormindo. Então não serve pra nada. Então, assim, enquanto você toma cerveja, tem um japonês, não sei o quê, tem várias frases. Trabalhando. Assim, isso, não faça que nem ele. Não faça que nem ele. Continue tomando a sua cerveja. Onde você tá?
Vivendo socialmente faz bem pra cuca, tá? Faz bem pra cabecinha, tá? Mas é bem isso, né? Porque eu acho que a nossa geração foi criada, né? Não sei, eu me sinto assim, acho que as mulheres da minha geração se sentem muito assim, que não sei quanto, não tô falando pelos homens só porque eu converso sobre isso com as minhas amigas muito mais, assim, que a gente foi criada numa coisa de competição, assim, de trampo, da correria, sabe? De tem que vencer, tu tem que atingir um nível, e daí tu tem que continuar crescendo na tua carreira, e tem que ter um cargo, e tem que ter não sei o que, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. E daí, isso, cara, e tu percebe que isso não te dá felicidade, não te dá. Claro, tô falando aqui do meu lugar de privilégio de quem tem grana, né? Assim, tem uma grana para fazer as coisas, o meu salário é bom, eu tenho um emprego que é legal, então, assim, claro, né? Assim, feitos todos esses parênteses, que é que nem aquele cara do Twitter, né? Então eu vou fazer um parênteses, desculpa se eu ofendi não sei quem, desculpa não sei o que. Também não queria ofender não também sei não o que queria não sei o que, não que eu goste de não sei o que, mas podia ser, mas não mais bom nada dia. contra, e bom dia. Mas, né, falando assim, desse lugar onde eu tô falando, né, desse privilégio, assim, se tu tem a possibilidade de não trabalhar desesperadamente 24 horas por dia, por que trabalhar desesperadamente 24 horas por dia? Isso que eu não entendo. Só que eu fiz isso pelos primeiros... Dos meus 17, que foi o meu primeiro emprego em jornalismo, eu tinha 17 anos, né? Meu primeiro estágio. A menina Fecris. A menina Fecris. Cara, primeiro show, eu já contei isso no cafezinho, eu acho. O primeiro show que eu cobri, eu ganhei uma pulseira de imprensa e outra de menor de idade. Sensacional, hein? E não conseguiu burlar a lei ali pra tomar uns kits, né? Não, e era o show do Nando Reis, aquele que ele tirou a roupa no palco. Então, pensa, eu era uma pessoa... E tu menor de idade ali, o Nando Eu Reis. menor de idade, sendo corrompida. Num show, sendo corrompida pela noite, né? Meu Deus. Era no Dado Beer. Entrei com a pulseira de imprensa e de menor de idade, uma câmera daquelas com disquete. Tirou roupa tu não toda? Lembra dessa ocasião, 2004? Ele tirou a roupa inteira, ficou com os parts de fora e tudo. Ah, é mesmo? É? Uhum, eu tava bem louco. Por qual, assim, tu acha que essa decisão ele tomou baseado no quê, assim? É performance? Baseado em dados. Que é baseado em dados. Aquela figurinha baseada em dados. Baseado não, realmente, porque olha, pra tomar essa decisão de se pelar, eu também acho uma libertação se pelar, pra te dizer sinceramente, assim, tu conseguir te pelar em público é um troço, tudo bem, é um crime, né? Mas assim, não é. É só se auto-manipular em público é crime, mas só tirar a roupa, não. Se eu só andar pelado. Porque teve uma época em Porto Alegre que rolou uma semana das peladas, né? Que rolou, que todo dia aparecia uma mulher correndo pelada no trânsito. O que foi aquilo? Teve isso, e tu te lembra que teve uma moda ali no 2013, eu acho. Foi logo que eu entrei na Zero Hora, e aí eu virei editora de entretenimento, e a nossa primeira matéria especial para o nosso site novo, acho que era 2015, 2014, não me lembro, era sobre as pessoas que tiravam roupa na balada. Só eu, que a editora entra no jornal, a primeira matéria, aquela pauta para o repórter fazer, o repórter Gustavo Foster, maravilhoso, querido, hoje trabalha no G1, e amigão nosso, assim, e a primeira pauta que saiu na capa do site era as pessoas que se pelavam nas festas. Que espetáculo. E tinha, então, gente que se pelava nas festas, no caso. Tinha. Era uma moda das pessoas tirarem a roupa e ficarem peladas nas festas, aquela... não é Tieta, como é que é o nome da festa? É Tieta. Da Cadê Teresa? Da Cadê Teresa. Daí tinha Quando eu fui na Cadê Teresa, ninguém tirava nada. Aliás, pois é. Eu já fui depois, já virou uma festa, mas quando ela era mais inicial dizia, né, que rolava como um carnaval, assim, eu acho, meio que na vibe do carnaval, mostrar os peitos, coisa do tipo assim, né. Acho que não era uma...
Normal, coisa normal. É que assim, a gente vai acostumando também com os corpos, né? A gente tem que acostumar, né? Com os corpos das Deveria, pessoas, né? né? Deveria, né? Deveria. E, enfim, né? Mas chegamos nessa época aí. Ô, Fê Cris, a gente tá voltando pro passado e a conversa de hoje tem a ver com o passado. Tu viu que o nosso homenageado hoje é o velho do saco. Então nós já estamos Pois quase é. chegando Nos na corpos, infância. estamos nos corpos. Nós somos dos Estamos nos corpos, é o velho do corpos. saco, então é isso, tem É, tudo a ver. mas antes de começar, eu queria. Quer dizer, antes de começar, falando 20 minutos. Antes de começar, depois desses 20 minutos, eu, eu tenho um quadrinho aqui, eu quero saber o que tu quer que eu escreva aqui, ou desenhe. Eu acabei Pro de episódio vender de meu hoje. carro. Que triste. Senão eu colocaria vendo ideia, Vendo. usado, 2008. Mas já vendi. Tá. Tu Então, pode vender outra coisa, se quiser. não, eu acho que vou entrar na onda dos artistas e vou colocar tire o seu título de eleitor até maio, que dia é? Muito bem. 4 Tire de seu maio, título de eleitor. Vou E procurar esse aqui episódio até vai que estar no ar dia. antes de 4 de maio, vai estar perfeito, então. Até 4 de maio. Tire, jovem. Antes de ao completar jovem. 16 anos, tire o Não, mas seu vai título caber de tudo eleitor. isso aqui, não, só um pouquinho. Não, Vamos título de sintetizar eleitor essa até frase. 4 de maio. Título, 4 de maio. E que você que é, que é gremista, não vai ter nenhum que título isso? esse Que ano, conversa tire o é título essa? até 4 de maio. Não, Tire o título das mãos de alguém. das mãos de alguém até 4 de maio. Não, Tá, então sem zoeira. Tá, título Tire de eleitor. título. Tire título. Tá? Era melhor a primeira frase, mas tá bom. Peraí, vamos lá. Mas eu não sei qual era a primeira frase que eu disse, eu não me lembro, eu sou assim, as coisas saem e elas vão embora, elas ficam no ar. Olha, quebrou o giz. Sabe que bom que eu não tô aí contigo, porque eu tenho alergia a giz, seria bem ruim para mim. Tá aí. Tire título. Tire título. Qual é o dia? 4 de maio. 4 de maio. Até 4 de maio, não deixa para o último dia, jovem brasileiro. Não vai caber eu escrever tudo isso. Não, eu tô falando, eu tô só fazendo um adendo verbal. Então vou escrever jovem embaixo. Jovem, jovem! Exclamação. Lembra daquela propaganda jovem ao completar 18 anos? Que tinha... Sim, os caras estão com 65 anos já, os caras que eram jovens, quando lançou essa aí, que é aquele do... E tinha aquela. Não é a mesma os carros são como lanchas. Não, as lanchas são como. Não te lembro dessa. Era um troço de verão, né? Que as lanchas são como carros e os jet skis são como motos. Era pra pessoa... Claro! Ai. Claro, sim, são iguaizinhos. Claro, como não pensei nisso antes? Porque exatamente, né? Não, as nossas também... faixas de segurança para nadar no mar. Isso, né? Exatamente. Era uma campanha de verão, assim e tal. Pro banhista se cuidar. Até acho. Olha, tá aí ela. Tem como botar som. Tem como botar som. Que isso, e os pedestres são como os banhistas. E como no trânsito das cidades, no mar também ocorrem acidentes. As imprudências no mar podem causar acidentes tão graves quanto no trânsito. Neste verão, vamos cumprir as normas de segurança no mar. Uma campanha da Marinha do Brasil para a segurança no mar. Bota no início, eu gosto da locução. Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. E como no trânsito... Tá, pode tirar, Nick. Obrigado pela contribuição. Ai, eu gosto muito. O jovem, ao completar 18 anos, você poderá. Teve um casal de amigos, a Cris e o Edu moram na Austrália hoje em dia. E quando eles casaram, os padrinhos de casamento fizeram um vídeo baseado nesse do jovem. Sabe? A paródia da paródia, que é tipo aquele vídeo, daí tem a paródia, que é maravilhosa, do jovem ao completar 18 anos. Você poderá girar com a espadinha, não sei o quê, te dar tiro de canhão e tal. E aí eles fizeram um vídeo contando a história deles, do casal, com essa locução, assim. Era maravilhoso o texto. Não sei onde tá esse vídeo, mas eu vi umas 500 vezes e eu ria demais, assim. Que era bom, né? Ir na festa, fazer não sei o quê, fazer pose com cerveja, não sei o quê. Era muito bom.
Ô, Fê, me diz uma coisa agora, vindo para o tema, já que a gente falou de futuro e foi indo para a Fecris jovem, quero a Fecris um pouco mais jovem, já que o homenageado é o velho do saco. Tu tinha, olha só, vai ser um corte no assunto, mas é um ponto que me interessa. Quais eram teus medos infantis? Tinha medo de lendas urbanas, por exemplo, lendas de vovós, lendas de tia? Eu tinha. O velho do saco eu tinha um pouco de medo. Assim, a gente tá falando do velho do saco, não é o velho que batia do saco dos gatos, né? É o velho do saco, tipo aquele da lenda de o velho do saco. Eu acho que o velho dos gatos, inclusive o velho dos gatos, é um fenômeno de Porto Alegre, né? É um artista de Porto Alegre que tem um apitinho de gato, faz de conta tá batendo no gato. Mas ele não bate mais no gato, né? Ele se adaptou. Pois é, a Sociedade Protetora dos Animais Imaginários tirou. Os animais imaginários, enfim. E onde habitam. E onde habitam. Porque ele fazia o show e depois ele mostrava o apito. Então, tipo assim, ninguém saía achando que... O lance dele era vender o tal do apito de gato, né? Então ele tinha que revelar que era um apito. Então todo mundo sabia que não tinha bicho nenhum dentro, né? Mas, enfim, ele teve que parar de fazer de conta que tava batendo num gato, porque... Os animais imaginários, enfim, muitos foram prejudicados aí com essa história. Nenhum animal imaginário foi ferido na feitura dessa performance. Não, o velho do saco era aquele que passava não é esse velho. E levava a gente embora, né? Então, eu fico pensando que tinha muita criança que chorava com o Papai Noel, né? Isso até é uma linha. Porque ele é um velho do saco. Porque ele é um velho do saco, né? Exatamente. Não deixa de ser, né? Eu também, eu não me lembro se eu tinha medo do velho do saco. Eu tinha medo, era pior, mas porque não era uma... Acho que o que eu mais tive medo na minha vida foi quando uma vez, quando eu era bem pequeno, a gente alugou uma casa na Praia do Rincão, do lado de Criciúma. E algum parente meu, eu sei, mas eu não vou expor a pessoa, fez a seguinte maldade, de dizer para todas as crianças que as crianças estavam muito elétricas, né? E para as crianças voltar para casa, elas disseram assim, vocês têm que cuidar que quem vai pegar vocês é o andarilho. O andarilho era tipo um cara que tá em situação de rua, né? Hoje, pensando, né? Mas é que andarilho é uma palavra, né? Assim, mais complexa. Eu nunca tinha ouvido. O andarilho. O andarilho pra mim era uma lenda. Depois eu entendi, o andarilho, tá naquele caso. Eu vi o andarilho, tá lá o andarilho. Tipo, o andarilho só andava, né? Era um cara que tava vivendo a vida dele, né? Andarilho. Claro. Pois andarilho. E aí as crianças, cara, quando ouviam falar o andarilho tá vindo aí, cara, disparava cada um para um lado. Que barbaridade. Era uma barbaridade. Então, a gente foi muito amedrontado. Eram muito hardcore. Eram muito hardcore. Assim, eu imagino que psicanalistas, psiquiatras, psicólogos de hoje devam entender os efeitos desses. Tudo bem, apartamento. Eu paguei um apartamento para minha analista, agora já ganhei alta, mas 18 anos de análise é isso aí, velho, do saco, né? Andarilho, essas coisas. Andarilho. E o velho do saco, ele era uma das lendas, né? E aqui em Porto Alegre tinha uma que até, assim... ela é uma mistura de histórias, assim, né? Que eu não sei se tu lembra, se rolava na tua infância o lance da Maria Degolada. Sim, né? Eu ia dizer, inclusive, que o meu maior medo era da loira no banheiro, que é uma mistura da Maria Degolada com não sei o quê, que tu tinha que... tipo, uma coisa meio Candyman, que, aliás, tu falou em vídeos, tem a versão nova do Candyman, que é do Jordan Peele, que é a produção do Jordan Peele, tá no Prime Video, eu que vejo muito vídeo. Assistam o Candyman, a versão nova, né, que saiu ano passado. É muito bom esse filme, a versão nova é muito boa. Eu tenho medo. Eu tinha muito medo, porque eu estava na escola pública, né, Edu? Então... Sim. A gente ia pro banheiro no meio da aula, assim, as pessoas diziam, vou chamar a Maria Degolada, vou chamar a loira do banheiro. Porque a Maria Degolada, que tá a foto, essa é a foto da Maria Degolada, a mesma produção.
Eu não tenho a imagem, mas a Maria Degollado morava em Porto Alegre, ela existiu de fato, né? Sim, é uma história real isso. É uma história real, ela foi morta e a cabeça exposta, é isso, né? Por uma suposta, eu não sei se uma suposta traição ou coisa do tipo, não tenho a história aqui na minha mão. Mas foi o um lance... feminicídio, né? Foi um feminicídio. Foi um homem que... exatamente. Isso. Agora, o que é a mistura com o lance da loira do banheiro é que a loira do banheiro, que se tu dissesse 3 vezes o nome na frente do espelho, ela apareceria pra ti, né? E cortava a Maria Degollado é a mesma coisa. A Maria Degollado é a mesma coisa. Daí misturaram os dois histórias. Se tu dissesse Maria Degollado 3 vezes na frente do espelho, então ela apareceria. Eu não passava nem na frente de espelho, né? Eu ficava... Quando surgiu essa história, eu era o mais cagão. Eu tinha medo de boneco. Tem muita gente que não passa na frente do espelho, mas por outros motivos, né? Sim. Que se assusta. Que se assusta. Mas não é teu caso, Edu. Não é teu caso. Não, tinha tudo isso. Arma dentro dos brinquedos, faca dentro do fofão. Era o fofão que vinha com uma tesoura, uma faca. O fofão, ele vinha com uma... Ele vinha, né? Que absurdo, né? Nunca veio, né? Não sei. Nunca abriu o fofão pra ver. Nunca abriu o fofão pra ver também, mas ele e a Barbie, né? Ou era a boneca da Xuxa? Não, a boneca da Xuxa, aquela com as pernas mole, que era que eu tinha. A Xuxa tinha uma boneca de perna mole? Sim, ela tinha as pernas mole. A gente falou sobre isso aquele dia. Horrível. Que coisa horrível. Ela tinha umas pernas mole, assim. E aí ela não ficava de pé, porque ela tinha as pernas meio mole. Era de sei lá, de farinha, eu ia dizer. Não, de farinha. Era de farinha, areia, sim, as bonecas de farinha da época, né? Que tinha muito, né? Muito na época, né? Muito. A gente cortava, fazia pão. Era assim que a gente se alimentava durante a Segunda Guerra. Sim, das pernas das bonecas da Xuxa. Isso. Meu Isso. Deus do céu. E, ô Fê, tu foi uma criança de apartamento ou de casa? Não me lembro se tu era de casa. Eu fui uma criança de casa e de bar, porque eu fui... isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas não é que tu não começou a beber muito cedo, né? Tu não era criança que pegava bituca de cigarro com 7 anos e fumava, né? Então... Não, é porque a minha avó tinha um boteco do lado do Conceição, ali na Marechal Frota. Qual é o boteco da avó? Sei lá, Armazém. Não me lembro o nome. Pra mim era Armazém. Sabe o nome do boteco da tua avó? Qual é o nome da avó? Gente, ele pegou fogo, ele pegou fogo, de fato, tudo, a casa, o boteco, tudo pegou fogo. Eu tinha uns 10 por que esse é um destino de tantos botecos, né? E eu lembro porque é inflamável, mais de um boteco. Né? Claro. Porque os clientes são inflamáveis, né? Já pela quantidade de álcool que... Isso, eles estão em chamas. E aí... Não, chamas, alguns. Não, eu era uma criança muito quieta, mas muito... Como é que eu vou dizer? Como é que isso não parece que faz sentido, tá? Mas era muito quieta, mas muito sociável, assim, especialmente com adultos. Então, tu socializava muda. Muito, socializava sem palavras. Não, eu era tímida até a hora que eu me soltava, e daí eu não estava mais tímida. Mas eu fui criada, então, pelas minhas... Eu morava meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha avó, meu avô, todos na mesma casa, lá no Sarandi. E a minha outra avó tinha um boteco ali perto do Conceição. Então, eu ficava entre essas duas casas. Como a minha escolinha era na frente do boteco, então metade do dia eu ficava no boteco com a minha avó e metade do dia uns ovão de codorna. Quando é que tu comeu a primeira vez um ovo de conserva daqueles? Nossa, sempre. Eu devia ter, sei lá, 1 ano de idade, nem falava, não tinha dente, né? Porque ovo é fácil, né? Não ovo tem dente, o de codorna é tranquilo, né? Ele é tranquilo. A minha avó, que ela sempre contava que ela encaçapava do sul, né? Em outros tempos, evidentemente, né? Não tô te chamando de senhora, mas a minha avó, ela, com 6 meses, a avó dela dava para ela murcilha, com bebê, com 6 meses. Olha, cara, eu vou te dizer. Mas meu nono, porque o meu bisavô morreu, eu acho que eu já era jovenzinha, assim, devia ter uns 12, 13 anos, eu acho, quando o meu bisavô morreu. E quando a gente era criança, ele dava graspa pra gente. Grapa ou graspa? É o negócio aquele que é tipo uma cachaça de uva. Nunca sei dizer o nome correto. É graspa, não é? Graspa, né? Só se a produção vai pesquisar e vai botar para nós aí o nome correto. Mas eu acho que é graspa. Eu aposto que Vamos fazer uma aposta.
Eu não tenho o site de aposta aquele para patrocinar. Dinheiro. Grapa, não tem essa. E quando tu bota no Google isso, aparece quanto grapa ou graspa, porque alguém já pesquisou isso? Não apareceu aqui. Você é a primeira pessoa a pesquisar, então. Não tenho essa dúvida. Não tem essa dúvida no mundo, né? Só eu. Mas enfim, o nono dava pra gente, de criança, dava pra gente uma cachaçinha assim, ó, um pouquinho, para as crianças ficar tranquila. Pra se acalmar. O whiskyzinho no bico, né? Bota ou tu chupava o gelinho do whisky, tu não chupava o gelinho do whisky. Eu não me lembro de ter, assim, incursões alcoólicas quando eu era criança, né? Até porque é ilegal, né, Fê Cris? Mas o... Desculpa, gente. Não fui eu. Eu não tinha escolha. Eu não tive escolha. Mas era fácil. Não, a primeira coisa que eu lembro de experimentar como bebida alcoólica, assim, quando, né... Era, e piar, né? Bem piar, era a espuminha da cerveja que eu achei tenebrosa, achei coisa horrível. Coisa horrível, né? Horrível. E hoje, né? Hoje já a gente desenvolve uma relação, a gente vai mudando o paladar, né, Fê Cris? Sim, eu dizia que eu não gostava de peixe quando eu era criança, e o meu pai, que não tinha nenhuma paciência, obviamente, comigo, até hoje em dia ele tem mais, mas naquela época não tinha. Por que ele dizia que tinha trauma? Tinha alguma coisa? Ah, não sei. Na textura? Não sei. Talvez o espinha. E aí ele fazia peixe anjo quase todo sábado, e eu adorava. E daí só que ele dizia que era filé de peru anjo. E aí eu comia peixe anjo, que era peru. E eu dizia que era um dos meus... que eu adorava, eu pedia, meu pai dizia, Fernanda, tu gosta de peixe? Anjo. Não gosto. Então hoje eu vou fazer filé de peru anjo. Opa! Não. Porque, de fato, ele é diferente um pouco do peixe. Assim, tu olhar pro filé de anjo, tu consegue dar uma enganada, né? Não, pra criança, com nenhum sentido, assim, o meu pai, o seu Juarez, ele tem dessas, assim, saídas, né? De peru anjo. Saídas, né? Achou o caminho dele pra resolver a situação. E eu sempre faço pro meu filho, uma época, eu não sou um grande cozinheiro, mas faço algumas coisinhas. Mas daí quando eu não tinha nada na geladeira, assim, eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou botar tudo numa massa, né? Sempre que, né, é a solução. Tem presunto, tem isso, tem aquilo, tem um milho, tem... Sei lá, tu vai pegando tudo que tem, tu mistura e faz um molho no troço, né? E eu disse pra ele, filho, o pai vai fazer isso aqui, se chama massinha doida. Ai, que amor! Dali pra diante, meu trunfo total. Quer uma massinha doida? Quero massinha doida. Daí tu bota qualquer coisa ali e a criança fica feliz. Mas não mais cedo... Salsicha. Tudo. E aí ele é o que tem na geladeira, né? E depois ele começou a pedir massinha doida, tipo, em outros lugares, assim, né? Mas daí só existia eu que fazia a tal da massinha doida, né? Como é que você, restaurante, acha que é um restaurante 1 estrela Michelin, 2 estrelas Michelin, e não tem massinha doida para me servir? Não tem massinha doida no menu Kids, né? Vamos repensar isso, não é mesmo? Vamos entender como é que isso aconteceu. Dessa tua turma aí, Fê Cris, quem te tocava mais terror, assim, de contar coisas fantasiosas, histórias? Olha, eu tenho irmãos um irmão mais velho, irmãos é ótimo, irmão é pior, né? Irmão é pior que é mais cruel, né? E eu tenho primos mais velhos. O meu irmão é o jovem mais velho da família, né? Da nossa geração. Qual é a diferença de idade? Tu é ele é 5 anos mais velho que eu. Temporinha? Não, ele é 5 anos mais velho do que eu. E entre ele nascer e eu nascer, os meus tios tiveram 3 filhos. Então, eu tenho 3 primos mais velhos e mais o meu irmão, uma prima e 2 primos. E eles são de Santa Cruz do Sul, família Kempf de Santa Cruz do Sul. E aí a gente ia muito para lá, e muito para Xangri-Lá, onde eles veraneavam. E aí, gente, o que tinha de história de terror que eles contavam. Uma vez eles queriam chamar. Ai, que horror, isso que eu vou contar, né? Mas, enfim, já passou, já pereceu. Tem o nosso morte. crime. Tem, claro, que foi chamar ótimo. a Daniela Pérez. Tu te lembra quando a Daniela Pérez morreu? Chamar o espírito dela? Tipo... Chamar o espírito da Daniela Pérez. Tipo num jogo do copo? Tipo o jogo do copo, assim. E aí a gente... E a galera não queria deixar eu brincar, porque eu era a mais nova. E aí eles não queriam deixar eu brincar, porque eu ia ficar com medo e tal, não sei o quê. Daí o meu pai, seu Juarez,
pegou um lençol que tinha no varal. Aí tava toda a criançada da vizinhança, toda brincando no quarto, tá? Disso aí, chamar o espírito da Daniela Pérez. E eu lá com os adultos, presa com os adultos, que eles não deixavam brincar. Aí o meu pai pegou um lençol que tava pendurado no varal e foi até a janela. Vou acabar com esse negócio. Vou dar-lhe um foi até a janela coberto com lençol. Sim, só apareceu na janela, mas aquilo era a criança correndo, saindo da casa. Em disparada, cada um para um lado. Porque eles acharam que era mesmo o espírito que eles tinham chamado, e não, era só meu pai querendo pregar uma peça neles, porque eles não tinham deixado eu brincar junto. E também acabou com, né, com esse, deixa a guria em paz, né? Mas eu gostava de filme de terror, tudo. Inclusive, eu vi o Pânico. Tu já viu o Pânico novo? Já. O Pânico. Não, novo não. É o novo. Eles fizeram uma sequência que é, na verdade, uma sequência que remete direto ao primeiro, né? Pânico, eles lançaram esse ano. Já tá para alugar no serviço de streaming, inclusive. Ó, tá aí, ó. O que eu faço no meu tempo livre? Teu serviço. E aí eu tava olhando para... Conseguiu conduzir essa conversa para o que tu gosta. Que eu gosto. Não, é que tem a ver, olha só. Tu te lembra quando tu viu o primeiro Pânico? Primeiro filme? Pânico. Eu lembro que ele foi assim, ó, porque eu tinha muito medo de filmes de terror, tipo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, essas coisas. Eu tinha morria de medo, né? O Jason era o cara mais aterrorizante pra mim até hoje, assim, né? E quando rolou o Pânico, eu digo, isso aqui é tolerável. Então ali eu entendi o meu limite até onde eu conseguia ir em filmes de suspense ou terror e tal. Pra mim é o Pânico 1. É o primeiro Pânico, então eu me lembro bem. Eu tava relembrando esses dias quando é que eu vi o primeiro Pânico, porque eu vi todos, né, da franquia, assim, eu não sou uma grande fã de filme de terror, esses filmes de terror, tipo Jogos Mortais, essas coisas são muito gráficas, assim, não gosto. Não me interessa. É sádico, né, vai dizer, mas esses que é mais de suspense, assim, eu gosto muito. E o primeiro Pânico eu vi na casa de uma amiga, eu acho que 97, porque o filme é de 96, em VHS. E aí, numa festa do pijama, assim, sabe? Na casa da amiga. E aí, eu tinha uns... Ai, gurias, vamos fazer um troço legal aqui. 11 anos, e a gente ligou para uma amiga que tinha visto já o Pânico, ligou e disse, hello, Sidney, ficou debochando o telefone. Então, mas isso, assim, a gente contava muita história de terror e tal, fazia fita cassete, contando história de terror, gravava na fita cassete, fazia os barulhos, sabe? Essas coisas, assim. Eu me lembro que uma experiência ruim que eu tive, não sei se tu lembra como é que foi pra ti esse filme, porque ali também é um ponto diferente até de câmera, de forma de, enfim, de filmar, né? Que foi A Bruxa de Blair. E A Bruxa de Blair, eu lembro de ter sido um filme que eu vi no cinema sozinho. Eu não sei porque eu tomei essa decisão de ir sozinho no cinema, era de noite, todos os elementos possíveis. Eu vi. Que idade acho que pior... Bruxa de Blair, eu devia ser um adolescente, não? Eu tinha 16 por aí, 15, 16. Menos, talvez, né? Não, Bruxa de Blair é de 2001, por aí, uma coisa do tipo, 2002. Mas ir sozinho no cinema ver A Bruxa de Blair é pra fortes. E ainda rolava um troço que era tipo, será que é de verdade? Será que não é? Porque tinha essa dúvida na Bruxa de Blair. Depois a Bruxa de Blair 2 tem nada que ver, né, com a história, né? A Bruxa de Blair, o primeiro, tinha ainda esse lance. Será que é verdade? Será que não é? E tal. É que o jovem e a jovem que tá assistindo não sabe, mas nessa época não tinha muito internet, né, Edu? Então a gente não tinha muito era como discada, saber. Né? Então o que tinha não dá pra ver vídeo, né? Não dá pra ver review. A gente tinha que, né, ir buscar o máximo que a gente conseguia, assim, num JPEGzinho, uma coisinha mais suave, que começa num disquete e tal. Então, não tinha muito como saber as coisas mesmo, né, pela internet, né. E não, era mais difícil fazer esse fact-checking do A Bruxa de Blair. Total, né, então as coisas acabavam colando, né, Mas eu acho que também ajuda no tema do episódio aqui o fato da gente não ter o fact-checking quando podiam inventar, por exemplo, que manga e... sei lá, manga e leite, se tu comer manga e leite junto, tu morre. Né? Mas não morre? Melancia no sol também não faz mal? Não, acho que... Me ajuda, eu até hoje não fiz esse fact-checking. Preferi não testar.
Eu prefiro não, mas tipo, o Mauro Borba, nosso chefe na Rádio Mix, maravilhoso. Tem o BorbaCast, assista o BorbaCast, tem uma entrevista sobre música. E aí o Mauro conta, né, que um dia, cara, que era tipo... Era o Mauro ou o meu pai? Eu não sei, às vezes eu confundo os dois, que eles são de Cachoeira, os dois. Eles são os dois são de Cachoeira, os dois têm Rogério no nome. Às vezes, não, mas, né? E eles têm histórias parecidas de Cachoeira. Mas o fato é que um deles comeu uma coisa de manhã e comeu a outra coisa que não podia. Tipo, de tarde. Sabe? Tomou um leite de tarde e comeu uma uva de manhã. E não podia. E aí passou um pânico tremendo. Que vou morrer. Né? Mas não morreu. Então aí os dois. Viu toda a sua vida passando em frente aos seus olhos, assim. Acho que se houvesse um fact-checking, acho que a gente teria a possibilidade, assim, de talvez não cair nos golpes dos pais e avós, que são só pra... É coisa só pra gente não... O meu lance é o seguinte, tinha uma vez uma avó que tinha uma manga e um gole de leite dentro da geladeira, entendeu? E aí um neto foi pegar e disse, não, se tu comer, tu vai morrer. É o único jeito que eu não consigo fazer esse guri parar de pegar os troços da geladeira, eu vou inventar uma lenda. E isso pegou, o guri espalhou para as pessoas e assim foi indo. Para mim, é isso, só tem, para um fim prático e educativo. Não sei se para ti também sente desse jeito, mas não tem base científica, né? Não, o Nicolas está aqui, a produção tá nos alimentando com manga, leite e informação, não é mesmo? No chat privado aqui, dizendo que tem toda uma história aí. Não, vou deixar para tu decidir, Edu, se é uma história que você quer compartilhar com a audiência ou você quer deixar as pessoas googlarem sobre eu quero compartilhar com a audiência porque eu acho importante mostrar minha ignorância em cima do ato. Que eu recém botei uma teoria criada por mim e eu quero agora a informação. Temos olho aí, no lance. Olho no lance. Nicolas botou aqui no chat privado, ó. Na verdade, esse pensamento tem uma origem bem curiosa. Surgiu na época em que o Brasil era colônia de Portugal e possuía sistema escravagista, tudo dessa época. O leite naquela época era muito caro e os senhores de engenho queriam apenas... olha aí, ó. Queriam que apenas eles próprios apreciassem toda essa preciosidade. Por isso diziam aos escravos que comiam frutas durante o trabalho que tomar leite e comer manga os faria passar mal, para que assim eles não consumissem o leite. Uma história de um momento triste, mas que perdurou por muito tempo. Aliás, a mistura, na verdade, faz bem, uma vez que os dois alimentos contêm carboidratos, vitaminas e minerais extremamente importantes para a nossa alimentação. Isso é uma informação que veio do site, atenção, Uniprocto Gastroenterologia. Uniprocto.gastro.com.br. Nicolas está com os seus favoritos salvos e é então, isso. Então tá aí, tem mais ou menos um caminho por aí, que é tipo se fazer alguém não comer, né? Exato, eu acho que a tua teoria tá super próxima da realidade, Edu. Acho que ela é totalmente verossímil. Viu só? Então, pessoal, manga e leite faz muito bem, né? Ô Fê Cris, o que tu faz bem também da gente assistir agora recentemente, sim? O que tu tá fazendo um detox de informação, dieta da informação? Como é que tu chamou um dia? Dieta informacional. Dieta informacional. Tu tem feito dieta informacional nos tempos Claro. Eu tenho uma dieta informacional muito rígida, cheia de... É que... Vai um pouquinho de carta capital, mas um pouquinho um pouquinho de carta capital, um pouquinho de antagonista. Não, antagonista não. Um pouquinho de Jovem Pan para derreter o cérebro, jogar fora. Momentos que tu não quer mais pensar, né? Não quer mais pensar. Não, mas daí não dá, né? Porque daí você vai pensar besteira. Não, é assim. Vai passar raiva. Passar raiva, isso. A dieta informacional é a seguinte, Eduardo, a gente precisa, claro, né? A gente que trabalha com informação, a gente precisa se informar, talvez mais do que outras pessoas, né? Porque a gente trabalha com isso, então também tem do nosso trabalho. Como um atleta precisa se alimentar de uma forma que é diferente de pessoas comuns como nós, né? Eu não sou atleta, tu é atleta, Edu? Não, né? Então, gente não precisa se alimentar como um atleta. Eu tô esperando que inventem a modalidade que já esteja adaptada a mim.
Entendeu? Não que eu me adapte a uma modalidade, mas por enquanto não rolou. Perfeito. Então eu assim, vejo muito os jornais, assim, Folha de São Paulo, né, Gaúcho ZH, esses jornais, né, mais mainstream, assim, digamos. Mas a Folha andou, né? Andou matando a Elizabeth, todos bem... não, é isso. Mas, assim, eu quero deixar uma coisa bem clara sobre isso, porque muito se criticou, assim, criticar por ter publicado é criticável, totalmente criticável, tá um absurdo terem publicado. Deixaram pronto no site, deixar um obituário pronto no site, que só tem que apertar um botão para publicar, é errado, né? Erradíssimo. Deixa num bloco de notas, né? Mas deixa no bloco de notas, porque assim, eu já passei a experiência de estar numa redação de jornal e morreu uma pessoa importante que tu não tinha um obituário pronto. Por exemplo, o David Bowie. David Bowie morreu, a gente não tinha nada pronto. Puta, e ele tava com câncer, assim, tudo, né? Já tinha que ter esse obituário. Mas a gente não sabe, mas ele não divulgava muito, não lembra? O estado era uma coisa dele, meio, né? É verdade. era uma coisa meio difícil de entender. Mas ele fez acho que o último clipe dele é meio uma música meio Sim, Lázaros, né? Uhum. E aí é muito, muito doido, assim. Então, assim, o Júpiter Maçã, quando morreu, também foi um Deus nos acuda na redação, porque também era outro que a gente não esperava. Quem é que é obituarizável, assim, tipo, pré-obituarizável, assim? O Pelé, tipo... o Pelé. Todas as redações do Brasil têm o obituário do Pelé pronto. Certo que tem. Certo. Praxe. Não, certo. O Pelé... Eu fiz o obituário do Pelé já faz uns 10 anos. Eu fiz o especial digital, não fiz o conteúdo, né? Porque não era repórter de esporte, mas isso aqui é uma prática de jornalismo normal, é para tipo normal no mundo inteiro. Roberto Carlos também. Silvio Santos. E aí é complicado, tem que ficar atualizando, né? Aquele negócio, assim, porque a pessoa não morre, daí tu tem que botar as coisas nossas. A Rainha Elizabeth, todos os jornais têm, todo mundo tem, né? No mundo todo. A Rainha Elizabeth não é só trocar de primeiro para segundo, porque são... não aconteceu nada diferente, né? Quem se importa com o que acontece com a família real? É coisa mais publicada em jornais, todo mundo, né? Quem se importa com a família real? Aparentemente todo mundo, né? Porque, tipo, né? Tá em tudo que é lugar, né? Mas exato. Mas então tem muita gente aí que já tem o obituário pronto. Mas não é legal a pessoa saber também, né, Fê Cris? Eu acho que deve dar uma ruim, né? Pessoa pensar, tipo, pô, mas já estão ali, será que estão desejando isso para mim? Mas não, isso é só uma prática jornalística, né? É que eu acho que daí depende de como a pessoa encara a morte, né? Porque a morte é certa, né, pessoal? A morte é certa para todos nós, não podemos viver pensando nisso. E já fez o obituário, por exemplo, de um colega de redação que já tá meio... horror, não. Aí é um horror? Aí é um horror? Aí é um horror ser um colunista famoso lá. Que não, já faz, claro que faz. Aí o cara chega na redação lá e ele abre o PC e diz, pá, tá lá o dele. Mas já preparado. Mas é uma honra. Eu encararia como uma honra, entendeu? Já ter o obituário pronto ali. Porque, é sinal de que tu vai ganhar um espaço legal no jornal quando tu morrer, entendeu? Não é que, exceto se acontecer que nem a Farrah Fawcett, por exemplo, que morreu no mesmo dia do Michael Jackson, coitada. Coitada. A Farrah Fawcett morreu no mesmo dia do Michael Jackson. Isso é injusto, né? É pra muito fins de injusto, memória. Que ela ganharia muito mais espaço. É a mesma coisa quando tu pega um avião e tem uma pessoa muito importante no avião. Tu pensa, puta, esse avião não pode cair. Porque se cair, eu não vou falar dele. Só vou falar dessa pessoa. Aqui. Exatamente. Aí não dá, né? Daí não dá. É uma preocupação importante, Fê Cris. Agora, esse obituário da Rainha Elizabeth, a Folha vai ter que reescrever, né? Não dá pra publicar o mesmo, né? Vai ter que escrever, mudar as palavras, pelo menos, né? Agora todo mundo já viu esse, né? Não é mais um material inédito. A Folha deu umas babadas esses últimos dias aí também, mas em outras coisas. Mas é um jornal, enfim, tava falando da Imediata Informação, um jornal importante, né? O maior jornal do país e tal, igual. A gente tem que ler mesmo as coisas que a gente não necessariamente concorda. É importante ler. Não as coisas que a gente... fazer... assim, tipo, pelo Twitter, por exemplo, porque o Twitter, pra mim, ele tem sido mega tóxico. Claro. Ele já foi uma rede muito boa, mas pra mim tem sido mega tóxico. É possível fazer essa dieta usando o Twitter? Tem várias coisas que a gente faz aqui em casa. O meu marido é mais inteligente até no uso dele do Twitter. Por exemplo, ele silenciou várias palavras no Twitter. Ele vai lá e silencia. Tá dando a polêmica do mendigo que transou com a não sei o que. Ele vai lá e silencia o mendigo.
entendeu? Essa notícia Silencia o mendigo, não? Uma frase horrível de se dizer, né? Mas horrível. Assim, no Twitter, silencia a palavra mendigo. Né? Isso, silencia a palavra, silencia BBB, porque ele não gosta, silencia Bolsonaro. Não, ele silencia BBB? Ele não gosta do BBB, então ele silencia. Mas ele não gostava de Friends até então, né? Então, assim... mas aí é uma questão muito dele, né, Edu? Eu não tô aqui para aculturar a pessoa, né? Eu tô aqui para... Não tô aqui Mas Friends a gente pode fazer uma forcinha, né, pra ele gostar. Não, né? já fiz, ele vê todo... Agora tá viciado no Friends, vê todo dia, ri das piadas. A gente viu ontem, eu acho, o episódio aquele da festa, sabe? Tá todo mundo se arrumando pra festa. E do Ross, um evento do Ross, e ele quer que todo mundo se apresse para sair de paleontologia. Tá querendo apressar todo mundo para sair de casa. É um episódio maravilhoso, porque ele todo se passa na sala da casa da Mônica. Não tem nenhuma cena em nenhum outro lugar. E ele é quase em tempo real, né? Que é o Ross entra pela porta e diz: não, a gente tem um pouco menos de 40 minutos para sair de casa. E aí as coisas vão acontecendo até exatamente no final do episódio, que é a hora que ele sai. O tempo do episódio. É tipo assim. Isso, E aí é muito legal, assim, esse episódio, assim, só que eu já vi 450 mil vezes, entendeu? Então eu já sei as falas de cor. E ele dava risada, assim, outro dia, e isso é muito legal. Não, eu acho que tem certas coisas, e eu não entendo, assim, eu fico muito surpreso que hoje eu conheço muita gente que nunca viu Friends, tudo bem, é TV a cabo, né? Mas nunca viu Chaves, sabe? Assim, nunca viu Mas gente nada. da nossa idade? Gente da cidade e gente mais velha também, que, enfim, o Chaves é dos anos 70, né? Então, eu fico muito surpreso, assim, tipo, as pessoas, nunca vi. Nunca vi. Eu achava muito infantil. Eu acho que é meio pose. Né? Eu acho que é meio pose. Eu acho que é meio pose. Eu acho que é meio pose. Nunca que nem vi. Ai, não tinha televisão em casa. Vai te merda. Esse bicho grilismo aí, eu não compro. Ai, não, eu não tenho televisão em casa. Para com isso, tem televisão em casa. Então tá perdendo teu tempo. Tinha amigos nossos, o Arthur de Faria era um que se orgulhava de não ter televisão em casa. Depois botou a televisão em casa e assim, clareou o mundo, né? Porque dele começou a ver série, começou a ver filmes. Porque toda cultura é útil, né? Tu não acha, Edu? Toda cultura é útil. Eu super a gente precisa, e assim, as coisas populares, as pessoas têm mania de não gosto de Big Brother, porque todo mundo assiste. Cara, porque todo mundo assiste, tu pode não gostar, mas tu tem que saber que existe, especialmente se tu trabalha com gente, que é o nosso caso, né? Tem que saber. E não adianta menosprezar e dizer que quem... Porque daí acontece assim, o Big Brother, as pessoas fazem uma análise, por exemplo, sobre a sociedade a partir do Big Brother, assim, né? Tipo, é uns troços, assim, meio louco, assim, né? Tipo, entra vira um troço, tipo... Bom, o Big Brother é que tiraram fulano de tal do programa. E aí, se o brasileiro não sabe votar, porque não sei se... Cara, assim... Assista entretenimento como um entretenimento apenas também, né? Não precisa fazer uma análise social. Não sei, eu tenho pensado isso, sabe? Eu acho que tá tudo muito... Isso que eu falo da toxicidade, assim, nesse sentido. Tudo é suficiente para se fazer um paralelo com alguma coisa que não tá na roda, que não tá no assunto, mas que daí descamba para várias pautas que são importantes em algum contexto, mas deixa só eu ver o Big Brother e olhar aquilo ali como e tomar uma cerveja, e tomar uma cerveja e rir, sei lá. E rir do Scooby, brisando. Brisando. E é isso. Qual é o problema, né? O pessoal não tá relaxado. A guria do sorvete, né? O post da guria do sorvete. Que o pai deu uns monte de pote de sorvete. Sim. Essa polêmica. Essa polêmica. Coitada da guria, entendeu? Porque... A polêmica é porque tem 6 potes de sorvete do Bacio de Latte. Bacio de Latte, na geladeira, é isso, né? Foi porque o pai dela... Não, é porque o pai dela, ela tirou o siso, sei lá, fez alguma coisa e não podia comer nada sólido, só podia comer sorvete. E daí o pai dela, querido, né? Uma querideza, foi lá e comprou 6 potes de Bacio de leite, sei lá como é que é. E já vou dizer mais. Se meu filho precisar tirar o siso, vou comprar 8 Bacio de Latte. Claro, tu vai gastar todo o dinheiro que tu tem. Se o dinheiro que tu tem dá pra comprar 2 Que Bom ou 3 Sorvelândia, é isso que tu vai comprar. É o que vai ser.
É o que o pai que é presente faz por um filho, né? Uma filha. Agora tem um monte de gente que não tem pai. O que o pai que não abandonou a criança na infância que importante, faz. né? Exatamente. Não, porque tem um monte de gente, e daí isso vira, né? Se vira contra a guria. Isso virou a questão. Isso que virou a questão. E, gente, não. Vamos combinar todo mundo junto. A gente não gosta dos pais que abandonam. Os pais que tratam bem, a gente gosta. Não é isso? Não é isso que a gente Vamos convencionar coisas simples, né? Coisas simples. Pais legais, gostamos. Show! Pais que abandonam, a gente não gosta. Então, assim, tu pegar aí pra cima isso que é um troço que eu não sei se é fase de vida, ou quem é que tá por trás desses tweets, assim, se é gente mais madura, se não é... Quem interessa! Quem interessa! Né, calar o pai que dá bate de latte. Mas eu penso assim, ou é alguém que tá muito sem ter o que fazer, para puxar esse fio aí, essa luta contra o pai que traz o sorvete para a filha que tirou o siso, ou é alguém muito jovem, sem experiência na vida, ou coisa do tipo. Não sei. Tem isso. Me parece tem a falta de alegria de viver também, né? As pessoas não têm alegria de viver, não tem mais o que fazer, ficam no Twitter o tempo inteiro. E isso também faz parte de isso que é tóxico para mim no Twitter. Né? Porque quando eu vejo... Porque daí eu começo... Eu não sei que tá caindo aqui minha imagem. Tu tá caindo, Edu? Se segura. Eu tô me segurando aqui. Eu ganhei um peso na pandemia, então a cadeira não tá segurando. Mas eu tava caindo. Agora parei de cair. É? Na pandemia claro. Eu assim. Claro, ganhei muitos quilos na pandemia. E ganhou também conhecimento de canto, né? Aliás, 57 minutos é o momento que tu vai... Qual música tu escolheu pra cantar que a produção te passou, né? Passou que eu tenho que cantar uma música? Não. Vou cantar aqui a música do Esporte Espetacular. Do Esporte Espetacular. Eu gosto da música do Esporte Espetacular. Como é que é a música do Esporte Espetacular? Por que tu tá com ela na cabeça? É isso? Eu não sei porque. Esses dias eu tava com a música do finado Nações Unidas. Tu lembra desse programa do Gugu? Nações Unidas. Que se chamava Nações Unidas. Era um game show que cada escola representava um país. E aí tinha várias provas, assim. Que era tipo, Coreia versus Japão. E aí era um esporte bizarro cada que escola era famoso. Era um país. E teoricamente aquele esporte era famoso naquele país. Assim. Então, tipo, era gangorra humana. Daí, procurem no YouTube. E aí era cavalaria de... Como é que é o nome dessa música, gente? Cavalgada de Fogo, pode ser? Que é uma música clássica. Do Cavalo de Fogo? Não. Não, para. O desenho Cavalo... não, tá falando da música olímpica, que ela é... Isso, a música das Olimpíadas. Rodas de fogo, arcos de fogo, não. Essa aí. Que isso, cara? Esporte... Não, é que agora entrou o tema do Esporte Nicolas. Espetacular. A produção, quando for solicitado, tu aparece produção na tela, que agora tá atrasado. Não tá conseguindo entrar no nosso ritmo de conversa que os dois geminianos, a gente deu uma volta na produção. Acelerou. Não, peraí. Para. Como é que é o nome da música olímpica, cara? Carruagem de Fogo. Carruagem de Fogo, viu? Tá vendo? Não tava longe do lugar, eu não tava longe. E daí essa música na flauta, eu aprendi na aula de flauta, com o professor Tercílio Pofo. Tercílio Pofo é muito bom nome de professor de flauta. Muito bom. Pai do tecladista da comunidade ninjitsu. Você jura? Claro. Não sabia Tercílio disso. Pofo. Que a gente chamava de utensílio fofo, né? Que a gente era criança e a gente... É que eu não fui uma criança muito musical, né? Não me incentivaram. Não, eu tive um ano só de aula de música no meu colégio, no Santa Inês, que eu acho que é pouco, tinha que ter todos os anos música, essas coisas tinha que ter, né? E então a gente aprendeu a tocar Carruagem de Fogo, assim como Torneró, assim como Dó, Ré, Dó, Fá, Mi, parabéns, né? Aí assim como Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Isso, o cara não sabe parabéns
parabéns, ele só sabe o parabéns pelas notas musicais. Ai, eu não sei, mas eu vou escrever aqui na minha eu escrevo na partitura. Eu escrevo na partitura aqui. Vou escrever aqui. Vou desenhar um pentagrama rapidinho aqui, ó, para escrever aqui. Eu teria como explicar isso que eu acabei de fazer, mas eu não vou, porque a gente vai perder muito tempo. Como a minha cabeça funcionou para eu ter feito desse jeito. Mas Entendi. Eu sei o parabéns. Eu canto, inclusive, sempre nas... Inclusive, sempre solicitado. Sempre solicitado. Eu canto os parabéns. E aí, a gente tá falando de Carruagem de Fogo, voltando um passo atrás. Por que as crianças estavam no Gugu? Não, porque eu tava na cabeça. Esses dias, eu fico com umas músicas loucas na cabeça, às vezes. Assim, esses dias eu tava... As últimas dos últimos dias foi os Carruagens de Fogo, que eu comecei a cantar na frente de um bar, sábado, que tava eu e o meu excelentíssimo. A gente foi num bar de drinks, e daí nós tomamos alguns drinks a mais. Se atrapalharam? E aí... Eu me atrapalhei, comecei a cantar Carruagens de Fogo enquanto eu esperava o Uber. Mas acho que não é uma música com letra, né? Tu cantou uma música instrumental, é isso? Claro, eu ficava cantando, ficava cantarolando, né? Cantarolando. Na rua. E aí depois esses dias, hoje tava com essa música do Esporte Espetacular na cabeça, que com frequência mas não a letra, só a melodia. Instrumental, né? Tu tem uma coisa com música instrumental, né? Tenho total. E quando eu tava... teve um dia que eu tava andando na rua, quando a gente morava lá em Lisboa, muitas vezes, daí a primeira vez foi sem querer e depois começou a virar uma piada nossa, que era cantar o YMCA do Village People, enquanto a gente caminhava, né, na rua, que era sempre... E uma aí introdução. Sempre. Não, e só cantar, e não cantar a letra, só cantar a melodia, né? Só. A gente tinha na escola, né? No terceiro ano, a gente tinha uma. Pô, foi o ano que eu mais me uni com a minha turma, o terceiro ano do segundo grau, né? Disparado. Do terceirão pra vida. Do terceirão pra vida, ano da redenção total. E a gente tinha uma coisa com o Backstreet Boys, né? Que na época tava, enfim, já tinha passado um pouquinho até 2002 ali, já tinha, né? Já era batido um pouco. Mas a gente cantava, a nossa música tema era a One It That Way, né? Que é tipo... Então, às vezes o que acontecia? A gente tava no meio da aula e alguém puxava, o professor tava de costas, né, no quadro, escrevendo, puxava, tell me why, e aí vinha toda a turma, hey, nothing but... E a professora, parem! E aí foi isso o ano inteiro, infernizando a vida dos professores. Sensacional. Sim. Agora que eu não sou mais professora, eu amei isso. Sim, se fosse professor, não ia achar tanta graça. Não ia gostar tanto. Nossa, eu adorei isso. Que grande... grande sacada, bom. Né? Grande sacada de gênio. O meu amigo Thiago Prade, que tu conhece também, tu que lá da Zona Norte. Meu colega de colégio, Thiago Prade. Ele também... então, colega de colégio. Ele puxou um coro certa vez na frente de uma balada. Tipo, tinha uma fila gigante. Aquelas filas que Porto Alegre adora, né? Ficou uma fila gigante por 2 horas na frente do lugar até tu conseguir entrar. E tinha uma multidão ali, tava ele e o outro amigo nosso, Thiago Rezende. E eles começaram a puxar Nickelback. Bah! E diz que chegou no refrão, cara, tava todo mundo cantando This is how you remind me of... Na frente da balada, assim, eu digo, que grande momento, é isso aí. Bah, essa coletividade que é bonita, né? Essa coletividade é bonita, né, Fê Cris? Não, é bonito demais. Agora a gente puxa outros coros, né? Eu tava lá no Lollapalooza, a galera puxava aquele... Fora Bolsonaro. Né? Isso, tomate cru, essas coisas. Isso. Falando do nosso... É que cada momento inspira uma coisa, né? Nos anos 2000 a gente estava feliz, então a gente só cantava Backstreet Boys. Agora a gente é obrigado a cantar outras coisas, né? Tem esse no Lollapalooza, no caso, o pessoal já veio ensaiado com a letra, né? Claro. De cor, né? Não precisaram... Não precisou, todo mundo meio que cantava instantaneamente, isso. né? Isso, começava do nada, assim. Mas agora tu falou das coisas e eu também lembrei que no começo do Twitter, não sei se tu te lembras do Twitter lá 2008, 2009, no começo do Twitter, que ele era tudo mato, né? É quando eu entrei, Era tudo mato, né? A gente galera lançou uma rede de microblogs. É isso, microblogs. E aí eu e os meus amigos, a gente tinha mania também de postar, tweetava uma frase de uma música e os outros continuavam, assim, a gente assim ficava no Twitter, não tinha esse negócio de responder ainda, não ficava uma thread, então ficava só a timeline cheia, né, timeline
cronológica cheia de letra de música, assim. A gente botava muito as letras. E hoje eu também estava com outra música na cabeça, que é Contexto, do Planet Hemp. Eu gosto muito de Planet Hemp. Eu vi tu postando. Quem é que joga fumaça pro alto? Que era uma coisa que eu postava direto no Twitter, né? Em 2008, 2009. Daí hoje, quem é que joga fumaça pro alto? E aí a galera animou ali, rolou uma animação ali que é uma grande letra de Contexto do Planet Hemp. É uma grande letra. E tu postou ali, é uma grande letra mesmo. Muito. Muito massa. Eu gosto muito. Aliás, eu sou um pouco contra o fio de Twitter, assim. Eu sou mais tradicional no Twitter, né? Tu vai fazer um fio sobre como tu é contra. Eu vou fazer um fio sobre isso, inclusive, para falar sobre como eu sou contra fios. É porque tudo virou um fio, né? Eu não sei, eu fico pensando sobre por que a pessoa acha que o texto dela é tão importante para ela fazer um fio, né? E é comprido, né? Então escreve em outro lugar, né? Tem um número reduzido de caracteres, não dá para ser no Medium. É por um motivo, né, Eduardo? Tem um motivo. Tem um motivo, entendeu? Eu acho que tu pode botar o outro tweet ali para complementar, mas se a tua informação precisa de 3, 4, 10 tweets, aí eu não sei o que dá pra fazer aqui, né? Um blog, né? Coloca lá no Blogspot. Aí abre teu podcast. Aqui, ó, abre teu podcast. Liga para Papier Podcasts e contrata o Eduardo e faz um podcast você mesmo. Custa só R$455 mil. Eu acho que é isso. É barato. Tá valendo. Parece caro, parece. Mas no custo-benefício, Fê Cris, é um material que é para sempre. Então pensa quantos anos a pessoa vai viver, né? E divide pelo número de meses, dias, acaba não dando nada, esses 455 mil aí que tu citou. R$2 por dia durante 45 mil anos, você pode comprar o seu próprio podcast. O seu próprio podcast. Perfeito, Fê Cris. Aliás, a gente vê pela estrutura aqui, foram gastos 455 mil muito bem aplicados. Aqui, essa máquina aqui era da Linda McCartney. Compramos diretamente num leilão. Ah, perfeito. Né? Esse guia dos anos 80 aqui, ó, por exemplo. Isso aqui era do... Foi escrito pelo Gugu. Ele tá autografado. Tá autografado. Pelo Gugu. Aqui autografado pelo próprio Chavinho. Pelo próprio Chaves, o Bolanhos. Exatamente. E tem o que mais que tem aí do lado? Globo de neve. Coisa de Valeta, lá na capital da Ilha de Malta, né? Olha, que tu trouxe de lá, então tem que pagar essa viagem também, né? E foi um super trabalho transformar esse castelinho numa miniatura, né? Fazer ele caber aqui dentro, né? Sim, fazer quantas vezes teve que lavar para encolher o castelo? Não, porque o tamanho dele, se tu olhar bem, é 5 andares, né? Então, assim, foi tudo investido, assim, com muito carinho aqui nesse... Fora o figurino, cenário, né, Edu? Figurino, né? Isso aqui figurino. Isso é Renner, né? E o salário do Nick também, né? Que é um salário astronômico. Que é uma exuberância, né? É uma exuberância, é verdade. Realmente. Olha, Fê Cris, eu te agradeço muito por ter vindo, assim, também. Mas já? Nós só estamos há 1 hora conversando, Eduardo. E chegamos aqui à conclusão. A quem interessa, Fê Cris? A quem interessa o velho do saco? Olha. A quem interessa o velho? Calar o velho do saco. Calar o velho do saco. Não o dos animais imaginários e onde habitam, mas o velho do saco, o real, oficial. Quem tu acha que é um bom candidato a velho do saco? Nós temos aí candidatos a velho do saco? Candidatos a velho do saco. Põe aí. Francisco Coco pode ser o velho do saco? Eu acho que ele não consegue mais carregar, né? Um corpo. Tu acha não, que eu digo em algum momento. O Francisco Coco, assim, das novelas e tal. Em outros tempos. Um bom candidato. Acho que poderia ser um bom candidato. Quem mais que nós temos aqui? O Fofão Nossa, mas ele é um alienígena, né? O velho dos sacos, né? Porque ele tem 2 na cara, assim. Então, talvez. Isso é muito esquisito, estas bolas, né? Porque ele tem 4 bolas, na verdade, na cara. Que são aquelas 2 maiores. E o nariz dele também, né? É quase que um arremedo, né? Aquele nariz é um pouco esquisito, né? Robô de um porco. E esse corte de cabelo também já tá meio ultrapassado, Fofão. Também não é legal, né? E esses pelos nos pés, né? Ele podia dar uma parada também. Então não é um bom velho do saco. Quem mais tem de velho do saco? Não, acho que não. Tá esse eu tenho medo. Passa. Aí sim. Eu gostei muito da roupa. Volta.
Não, volta, Nick. O que aconteceu com a roupa? Quem deu uma roupa do PT pro velho da van? Que coisa, né? Quem deu essas vestimentas Bom, pro passa velho adiante da que eu não van? quero também ficar... Não quero ver essa cara. Tá. Papai Noel melhor esse é o velho do concorrente saco. é velho do saco. Esse é o verdadeiro velho do saco. Sabe que eu já desmascarei um Papai Noel uma vez, né? Já te contei essa história. Que eu era criança e eu era a estrela guia na montagem de final de ano do nascimento de Jesus Cristo. Certo. Tu recém tinha voltado do bar da avó, né? Comido aquele ovinho de codorna. Não, era exatamente na escolinha na frente do bar da avó, que a escolinha Pequeno Mestre chamava, agora chama Constructor, mas era na frente de um Mestre. boteco, Pequeno Mestre, maravilhoso, que no boteco tu usa muito isso. Mestre, isso, exatamente, era o Pequeno ali Mestre, já ficava a criançada ali, o quê? Pequenos botequeiros, exatamente. Os pequenos botequeiros, incluindo eu mesma, né? E aí eu fui a estrela guia, tem num VHS isso, 1989, essa montagem de 89 do presépio. E aí eu... tu tá nessa de 89? Eu tô nessa de 89. Um clássico. Sou a estrela guia desse clássico, dessa montagem clássica de 89. E aí, direção o quê? De Stanley Kubrick. E aí né? E aí, enfim, aí eu tinha uma varinha, porque eu era estrela guia, afinal de contas, tem uma varinha, né? Vocês sabem que a estrela guia, no clássico, na Bíblia, está escrito que ela tem uma varinha e que ela fica sacudindo e ela diz, nasceu Jesus, que era a minha fala durante a montagem, né? O roteiro muito bem escrito. E aí eu fiquei com aquela varinha e tal, não sei o quê. Aí depois que nasceu Jesus, né? Que acabou a peça, entrou o Papai Noel, porque assim, claro, nasceu Jesus, quem chegou? O Papai Noel, velho do saco, para roubar aquela criança. Para roubar aquela criança, né? Porque montagem para frente essa, né? Não, super. Eu falei que era do Kubrick, mas o roteiro é do David Lynch. Aí rolou essa questão. E aí, daí eu fui pro colo do Papai Noel, porque o pai do saco queria me levar embora, então eu tava no colo do Papai Noel e o cameraman ali, né, gravando a pequena Fê Cris no colo do Papai Noel, com a varinha. E aí, o que eu fiz? Enquanto o Papai Noel respondia algumas questões do cameraman, o cameraman era meu cúmplice, tava distraindo o Papai Noel, eu enrolei a minha varinha na barba do Papai Noel e puxei. E então revelei que a barba de Papai Noel era falsa. E aí no vídeo era Stanley Kubrick. A câmera virando assim, e umas crianças gritando: socorro! Não sei o quê. Foi bem. Eu odeio Natal! Uma jornalista, né, investigativa desde os 3 anos de idade, que era o que eu tinha na cidade, 1989. Então já revelava o velho do saco desde os 3 anos de idade. Tu estava em busca, né? Tu queria saber quem era o verdadeiro autor daqueles crimes que tu ouvia falar, né? Exato. Muito bem. Agora, será que o velho do saco existia em outros lugares? A gente falou, será que é uma coisa de Porto Alegre? Acho que não, né? O velho do saco é uma coisa que existe em vários lugares. Acho que uma versão do velho do saco tem no mundo todo. Deve ter, né? Deve ter. É pra ter, né? Acho que sim. Como é que tu mantém as pessoas? Porque é a versão eu vou falar uma coisa que as pessoas vão odiar, né? Mas enfim, as pessoas já me odeiam, tudo bem. O que tu faz para controlar uma população? Tu bota medo nas pessoas, né? Então é isso. Chinelo virado para cima, faz morrer a mãe. Daí tu deixa o chinelo organizadinho. Aí, velho do saco para não sair de casa no horário errado. Mas tem criança que começa a virar os chinelos para conseguir as coisas. Mãe, os chinelos estão virados para cima, para baixo. Me compra uma traquinas. Não vai me comprar minha bolachinha? Exatamente. Vai comprar de novo uma fominhas em vez de uma traquinas. Vai vir de fominhas, vou virar aqui. Não. Nossa, eu odiava fominhas. Odiava, só que era sempre a que estava na promoção, lá em casa as coisas eram difíceis. Aí era ou fominhas ou nenhuma bolachinha. Daí eu preferia... Ou vai no boteco da avó comer ovo de codorna. Aí comia muito. Ovo. E bala de banana. Roubava do baleiro. Maravilhosa. Baleiro. Adoro bala de banana até hoje. Bala Joyce. Também. Tem ali em Santa Catarina ali. Fê Cris, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que tu tem aula daqui a pouquinho, né? Tenho aula de piano. É? Aula de piano você tá fazendo? Tô fazendo aula de piano. Onde é que tu quer chegar? Tu quer ser a nova Lady Gaga? Com certeza. Exatamente aí que eu quero chegar. Obrigada, me revelou. Eu já sei tocar. Sabe que aquele dia que a gente foi na casa do Mauro Borba e tu tocou piano, eu fiquei com muita inveja de ti, porque eu não sei. Eu causo inveja, né? Geralmente, quando eu faço essas coisas. Sempre, né? E aí eu aprendi agora, eu tô tocando Let It Be já. Mas eu sempre que tu ficou com inveja, desculpe te dizer, né?
É porque eu toquei Raul e o teu marido cantou comigo. Meu marido ama E te deixou Raul. de lado. Foi o único momento da noite que ele te deixou de lado pra cantar Medo da Chuva comigo. Ele ama. Mas Aos aí é gritos. isso, aí eu tô tocando Let It Be, já tô tocando Um Amor, Um Lugar, do Herbert Viana, do Paralamas. Olha aí. E já tô tocando Stay With Me, do Sam Smith, né? Que o meu professor gosta, e aí ele pediu para eu tocar, e é fácil. E Imagine, essas coisas todas. Imagine é barbada. Imagine é barbada. Mas para mim, que não sabia, era difícil, entendeu, Edu? Tu tem que respeitar as pessoas que não sabem. Não, uma barbada só pra quem sabe. Pra quem não sabe, não é que eu não tenha empatia com pessoas que não saibam tocar o dó e também com a quem sétima souber, maior. e também nada contra. E desculpa. E também desculpa por quem talvez, porventura, não consiga tocar piano, porque, Isso porque não tem piano. Dedos. Ou porque não tem dedo, as suas falanges, né? Isso. Então, assim, desculpe qualquer coisa, obrigado também, por tudo. Também o Zé do Caixão tem unhas muito grandes, não consegue tocar piano. Agora não tem mais, que é falecido, né? Então, assim, exato, também, desculpa pra quem, por conta desse morreu. motivo, como, né, já não possa tocar piano, eventualmente, né? E, por favor, não toque. Se você já morreu, não toque piano. Não toque, porque você vai pode nos assustar assustar. uma família inteira. Isso é bom de ter um piano elétrico, daí tu tira da tomada, entendeu? Se tem um piano comum, ele pode tocar sozinho. Também, Tem um piano elétrico. Fê Cris, dá um recadinho final se tu quer divulgar aí alguma coisa, mas muito obrigado por estar nessa temporada em vídeo do Projeto Mendas, né? Tu que és uma referência para mim, para os teus alunos, eu que sou um aluno de certa forma, né? Também de todo o teu conhecimento, teu aparato científico, né? Assim, na Somos comunicação. todos alunos da vida, né? Desse grande professor que é o Doutor Destino, né? O Doutor Destino é foda, é isso. Que merda, hein? Eu só quero baita merda. Eu só quero dizer que obrigada, Edu, também um professor para mim, também aprendo muito, né? Com essa amizade que me engrandece. Tá tocando piano, né? Tudo bem que tá pagando um outro professor, mas... Por inveja de ti, né? Que tô inveja. Piano, inveja motivo... exatamente. Inveja humana, eu apoio a inveja. Apoio a inveja. Rancor e inveja eu apoio, que tem um pouquinho, tem que ter. Ódio, um pouquinho de ódio, um pouquinho de maldade. Eu prefiro pessoa assim do que pessoa que fica dando bom dia pra pedra, bom dia pra planta e tudo mais, que eu já acho esquisito. E não dá bom dia pro porteiro. E não dá bom dia pro porteiro. Desculpa. Isso aí. Não, então, recados finais, obrigada, Edu, Nick, Luan, o pessoal todo aí do Projeto Mendas, parabéns pela volta do podcast, ansiávamos esse retorno. E dos meus trabalhos, então, se vocês quiserem acompanhar os podcasts da Rádio Novelo, ficarei muito agradecida, em especial o Crime e Castigo, que todos os episódios já estão no ar em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. É muito legal para debater as ideias de justiça, de punitivismo, que a gente tem esse assunto bem sério e a gente precisa debater. Afinal, estamos num ano de eleição, não é mesmo? Então, jovem, tire o seu título de eleitor até o dia 4 de maio e vote, porque reclamar no Twitter é muito fácil, votar no BBB também é muito fácil, mas, né, o que precisamos é mudar essa situação em que nos enfiamos. Então, muito são os bem. meus recados finais. Muito obrigado, Fê Cris. Parabéns pelo trabalho na Novelo também, porque a Novelo só faz coisa boa, não é à toa que tu foi convocada para esse time, né? Porque, enfim, né? Quem só faz coisa boa só chama quem faz coisa boa também. Obrigado, volte sempre, tá bom? E você que assistiu até aqui, lembre-se, pode apoiar o podcast, tem um QR Code aqui eu apontei para um lado porque eu tô vendo para cá, mas é para lá, aqui. Aqui tem o QR Code, tem o site projetomendas.com.br. Essa temporada tá mais chiquezinha, assim, né? Tem todas as formas de você apoiar. Pode mandar só um Pix, se quiser, assim, para pagar o cafezinho da galera, aqueles 5 pilinha. Ou tu quiser também apoiar para entrar nos nossos grupos, para contribuir com os episódios, para ter episódios particulares, episódios do grupo só, porque eu tô fazendo também episódios exclusivos só do grupo, conversando com a galera. Legal. Que isso. Fê Cris. Legal. Já valeu a pena. Já valeu, né? Qualquer hora eu te trago para um episódio do grupo, pode ser? Proibidão. Boa, tá aí. Vou contar só histórias proibidonas. Exatamente. Que daí é só com a galera
que assina ali, tem os perfis de assinatura, tu vai ver lá no projetomendas.com.br, tem todos os links do Apoia-se e tudo mais. Agradecimentos a Papier Podcast, Papier Digital, nossa produtora aqui de podcasts, a Pardal Filmes, que nos cede o conhecimento e expertise, as luzes em vídeo, tudo mais. O Luan Santos, nosso produtor de pautas, o Nicolas Esquírio, que é o nosso coordenador da live, o cara que estava nos acompanhando por aqui, Fernanda dos Reis, também a nossa videomaker, que dá todo o apoio, diretora de fotografia espetacular. Que mais? Fê Cris, obrigado, e você que assistiu até aqui, até o próximo episódio, que dia que vai ser? Eu não sei que dia que tá entrando esse aqui. Então, espera que vai ter outro episódio. Vai ouvir os outros, vai vendo os outros, que daí depois tem mais, tá bom? Acompanha tchau. Nas redes sociais que vai saber, né? Redes sociais que vai saber. Mas no projetomendas.com.br tem todas as informações certinho. Beijo. Tchau. O cara que fica rindo assim, só esperando subir os créditos, sendo que não tem, né?